Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então, estamos aí de novo com mais um Noite do Dharma. E hoje é o primeiro Noite do Dharma de uma série que nós vamos fazer, que é o Dharma nas profissões. Então, essa é uma questão bem interessante, né? A gente entender como que a espiritualidade ela pode permear, ela pode moldar a nossa vida profissional. Assim, por exemplo, uma das religiões, a religião que na verdade que mais cresce nas últimas 3 décadas no mundo inteiro é o islamismo, né? E assim, os estudiosos dizem que tem dois motivos para isso acontecer. O primeiro é a explosão demográfica. Na verdade, os líderes islâmicos, eles incentivam assim os seguidores do islamismo a terem muitos filhos, e esses filhos eles já nascem muçulmanos, né? Então, essa é uma forma de aumentar a quantidade de fiéis, de devotos, mas assim, a maior causa, na verdade, de conversão das pessoas para o islamismo, principalmente na Europa, é que a gente vai ver depoimento de muitos fiéis falando que eles acham que o islamismo faz sentido para eles porque tem utilidade prática no mundo. O islamismo tem uma visão sobre cada uma das profissões, como você pode vivenciar aquela fé dentro do seio profissional, né? Então isso faz toda a diferença para eles. Ou então, por exemplo, Timothy Keller, que é um dos grandes pregadores evangélicos do mundo contemporâneo, né? O pastor mais forte de Manhattan, que é uma cidade assim altamente secularizada. Então, quando Timothy Keller abriu a igreja presbiteriana dele em Manhattan, há 40 anos atrás aproximadamente, ele viu que as pessoas elas estavam perdendo interesse no cristianismo porque isso simplesmente não tinha aplicação prática na vida delas, não se relacionava com a cultura. É claro que assim, os valores de compaixão, de humildade, de generosidade são universais, isso sim era aplicável, né? Mas ainda assim eles sentiam falta de algo mais, algo que realmente dialogasse diretamente né, com a vida prática deles. Então ele cria na igreja dele, a igreja Redeemer, né, que é muito forte em Manhattan, ele cria um departamento só para poder ver como era o cristianismo dentro das profissões. E isso assim fez com que muitas pessoas se aproximassem interessados, né? E muitos cristãos que tinham uma fé morna, assim, uma prática incipiente, eles se aproximam de novo vendo que isso tonificava, isso revitalizava a prática deles, né? E os Vedas já têm isso desde sempre. Os Vedas sempre falam sobre como o Dharma permeia o âmbito profissional, como assim, a vida profissional é um veículo para o Dharma se expressar, para a gente se conectar com Deus através das nossas vocações, né? Então, agora nessa série do Dharma nas profissões, nós vamos falando assim, sobre como é vivenciar o Dharma em cada uma dessas profissões. Então, nós não vamos dar detalhes práticos, né? Porque, na verdade, a gente não pratica todas essas profissões, né? Praticamos muito poucas delas. Então, assim, os detalhes práticos, quem vai entender é o próprio profissional da área, mas a gente vai tentar levantar pelo menos alguns insights para que esse profissional ele consiga refletir melhor como ele pode viver o Dharma dentro da profissão dele. Inclusive, a gente depois está querendo muito ouvir o feedback dos profissionais de cada área, quando ouvirem sobre as suas profissões, assim, quais dificuldades assim mais pontuais, mais específicas eles vão identificar, ou quais outros pontos eles vão ter para complementar, porque ninguém vai entender tão bem quanto o próprio profissional da área, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de 4 profissões, que é medicina, arquitetura, pedagogia, engenharia. Então vamos ver o que os Vedas falam de cada uma delas. Medicina. Medicina é bem interessante porque o próprio Krishna, na forma de um dos seus avatares, vem como um médico. Né? Dhanvantari é um avatar que vem para trazer a medicina ayurvédica, a medicina dos Vedas, para esse mundo. Né? Então o próprio Krishna atua como médico através de uma de suas encarnações, justamente porque a medicina ela tem um papel muito importante na nossa vida espiritual. Porque como mesmo Krishna fala, né, na Bhagavad Gita, o corpo é o veículo, né, que a alma está usando para se locomover nesse mundo. E os aprendizados que a alma vai ter nesse mundo são extremamente essenciais para ela continuar progredindo na jornada espiritual dela. Então o corpo ele vai ter a sua importância. A gente sabe que dentro da tradição védica existe, né, a prática das asanas, dos pranayamas, que visa fazer com que o nosso corpo ele não esteja só saudável, ele não tenha só vigor, porque tudo isso é importante para a gente se manter bem nesse mundo, focado naquilo que a gente realmente tem que prestar atenção, que são os aprendizados dessa vida, vivenciar o nosso Dharma. E se a gente está com um corpo saudável, é mais fácil fazer essas coisas. Como a gente também precisa trabalhar para o benefício dos outros, né?
Então, quanto mais saúde a gente tiver, mais a gente vai poder se doar para esse mundo. Uma pessoa que ela está muito enferma, é muito difícil ela ter uma preocupação com alguém que não seja ela. A não ser que ela já seja muito avançada espiritualmente. A gente vê Prabhupada, mesmo assim no leito de morte, ele estava pensando em todo mundo, né? E não estava pensando muito nele. Mas isso é muito raro. A maior parte das pessoas, quando está doente, elas naturalmente têm que se focar só nelas, né? É isso que acontece com a gente. Então, assim, a saúde, ela é extremamente importante, a ponto de que Prabhupada, por exemplo, ele fala que na nossa vida a saúde vem em primeiro lugar. Primeiro a gente tem que concentrar na saúde, né? E quando a gente tem saúde, aí ele fala, aí a gente pode estudar, né? A gente pode estudar o Siddhanta, o conhecimento espiritual. E quando a gente estuda o conhecimento espiritual, a gente pode praticar sadhana, pode praticar disciplina espiritual. Né? E Prabhupada fala que se for para cuidar da nossa saúde, num caso extremo, apesar de sadhana e siddhanta, ou seja, a prática espiritual e o estudo espiritual serem as coisas mais importantes da nossa vida, se for para cuidar da nossa saúde numa situação particularmente grave, a gente pode inclusive sacrificar essas coisas, pode sacrificar o próprio Dharma para cuidar da saúde, para poder viver mais, para poder continuar fazendo essas coisas no futuro. Né? Então entendemos que não somos o corpo, mas o corpo é a melhor ferramenta que nós temos agora, nesse momento, para a gente poder viver o Dharma de forma prática. Então, essa é a importância da medicina. De próprio Krishna, no capítulo 16 da Bhagavad Gita, falar que quem não cuida do próprio corpo, quem aflige o corpo desnecessariamente, na verdade não está só se prejudicando, está ofendendo a superalma. E a superalma é a expansão de Deus, a expansão divina, que habita cada átomo, cada molécula desse mundo e habita o coração de cada corpo material. Então, dentro do nosso corpo não tem só a nossa alma, tem a superalma. O nosso corpo ele não é só um instrumento pelo qual nossa alma ela pode assim vivenciar o seu karma e aprender aquilo que ela precisa aprender nesse mundo. O nosso corpo também é um instrumento que a superalma pode usar e que ela vai usar para poder cumprir seus propósitos aqui. Né? Nosso corpo é um instrumento de Deus. Então nós não podemos negligenciar o corpo e essa é a importância da medicina. Agora, alguns pontos específicos em relação à medicina é que, bem, por que nós temos doenças? Né? Nós temos doenças basicamente porque nós temos karma. Então, o papel de um médico não pode ser só reduzir assim, o mal-estar corpóreo, só prevenir ou só remediar doenças. Tem que ser mais do que isso. Porque tem doenças que nunca vão ser curadas, né? Tem doenças que elas são incuráveis por motivos kármicos e só reduzir a dor de um paciente não é suficiente, né? Se você sofre ou se você sofre 100 vezes mais, você continua sofrendo. E se você não tem um propósito pelo qual você está passando aquele sofrimento, você está sofrendo em vão. Então, segundo a visão dos Vedas, um dos papéis de um médico é ajudar os seus pacientes a entender por que eles estão sofrendo, entender por que eles têm aquela doença, né? Não só, assim, amenizar os efeitos da doença, ou até curar a doença, claro que isso faz parte do Dharma de um médico, mas mais do que isso, entender por que ele passa por aquelas doenças, entender as raízes kármicas daquela doença para que aquele sofrimento não seja em vão. Né? Então, essa é uma das obrigações, esse é um dos dharmas de um médico. Um outro ponto relacionado à medicina é que também nós temos muitas doenças simplesmente por mau hábito, né? Maus hábitos, que normalmente são hábitos que ferem, que violam os princípios do Dharma, acabam acarretando doenças no corpo, né? Então, intoxicação, promiscuidade, são coisas que com certeza acabam gerando toda gama de doenças, né? Se essas coisas forem evitadas, e nós sabemos que essas coisas também ferem os pilares do Dharma, a intoxicação ela fere o pilar da austeridade do Dharma, né? A promiscuidade fere o pilar da pureza, limpeza, higiene também faz parte, né, dos princípios do Dharma, Saucham, né, é um dos princípios do Dharma. Então, assim, se essas coisas todas são feridas, a gente acaba adquirindo várias doenças. Então, por seguir os pilares do Dharma, nós também resguardamos nossa saúde. Então, assim, um dos papéis de um médico é mostrar que esses princípios de uma vida saudável, eles também estão ligados a uma vida consciente. Eles também estão ligados a uma vida com propósito. E tão logo a gente desperta para esse propósito, a gente acaba poupando a nossa saúde de muitos problemas. Então esse é um dos outros papéis do Dharma do médico, né?
conscientizar sobre os motivos pelo qual alguém sofre por doenças. E a gente também sabe que tem muitas doenças físicas que são de origem psicológica, né? Assim, nossos sentimentos, quando somatizados, eles podem acarretar todo tipo de desordem física, né? Então, sentimentos como ira, inveja, medo, frustração, ansiedade, todos eles, quando somatizados, eles vão acabar se manifestando em doenças físicas, talvez gravíssimas, talvez fatais. Então, um dos outros papéis de um médico, segundo a visão dos Vedas, é também atuar nesse nível psicológico, tentar rastrear a origem psicológica do sofrimento do seu paciente e tentar mostrar para ele que, na verdade, todas as desordens psíquicas elas têm um fundo de egoísmo. Todos os sentimentos inadequados que vão assim se manifestar como problemas psicológicos, ou eles vêm da nossa inveja, ou eles vêm da nossa tendência a controlar as coisas nesse mundo. Segundo a visão dos Vedas, toda ansiedade, toda lamentação, toda frustração é produto do nosso desejo de controlar esse mundo, de controlar as outras pessoas, de tentar controlar o nosso destino. E quando a gente cultiva o desapego, quando a gente age com responsabilidade, age com sobriedade, com seriedade nesse mundo, mas desapegado dos frutos das nossas ações, então a gente consegue minimizar a nossa tendência a controlar e a ansiedade, a lamentação que vai resultar disso. E por outro lado, quando a gente fortalece o nosso senso de servir, naturalmente a nossa inveja ela vai ser reduzida e aí a nossa ira, né, assim, o medo, o apego, todas essas coisas que são frutos da inveja, elas também vão ser reduzidas. Então, tentar trabalhar para ajudar as pessoas a cultivarem o seu senso de serviço e servir ao próximo, mas com desapego, faz parte também do papel de um médico. Não só curar as doenças fisiológicas, como curar a raiz delas, que segundo os Vedas, é sempre a nossa tendência de controlar esse mundo, de querer a posição de Krishna. E, em última análise, o médico ele pode melhorar a nossa condição de vida aqui, isso é algo assim muito nobre, mas inevitavelmente todos nós vamos nos deparar com a morte, mais cedo ou mais tarde. E o médico é aquela pessoa que lida diretamente com a morte. No final, todo o trabalho dele termina quando o paciente falece. Inevitavelmente, todos nós vamos morrer. E o Yudhishthira Maharaj, que é o irmão de Arjuna, ele fala que a coisa mais surpreendente nesse mundo é que o tempo todo a gente vê alguém morrendo, seja uma pessoa próxima a nós, sejam estatísticas no jornal, sejam animais, sejam vegetais, o tempo todo a gente está vendo alguém morrer e a gente não se preocupa com a nossa própria morte. A gente vive como se não fôssemos morrer, só que a morte ela pega a gente no contrapé. Então, já que a morte é inevitável, nós também temos que nos preparar para ela. Então, o papel de um médico não é só ficar prolongando indefinidamente a vida do paciente. Ele tem que ajudar o paciente a se manter saudável nesse mundo, para ele continuar vivendo aqui, buscando o propósito da sua vida, tentando cumprir sua missão, mas muito consciente de que uma hora a morte vai chegar e ele tem que lidar com a morte com maturidade. Ele não pode lidar com a morte com medo, ele não pode lidar com a morte assim com apego, ele tem que lidar com a morte com cabeça fria. Ele tem que entender que a morte ela é assim, faz parte, é uma transição para a gente continuar o nosso processo de aprendizado, né? Então, assim, segundo a visão dos Vedas, isso também faz parte do Dharma de um médico, né? Não só, assim, prolongar a vida, mas também nos preparar para a morte. E fazendo isso, o médico ele está ajudando a curar a verdadeira condição doentia da alma, que é o materialismo, que é a identificação com o corpo. Então, o papel de um médico é curar o corpo, mas também curar essa tendência doentia, que é essa identificação exagerada com o corpo material. E o Dharma de um arquiteto? O Dharma de um arquiteto é bem interessante, né? Assim, a gente sabe que as formas, elas, nesse mundo, toda forma ela tem um significado. Ontem a gente falou, por exemplo, do Dharma das cores, e segundo os Vedas, as cores elas têm 7 papéis diferentes, têm 7 dharmas diferentes, a gente falou um pouco sobre isso ontem, e na verdade, pela visão dos Vedas, tudo tem propósito nesse mundo, né? As cores, os sons, os paladares, os aromas e as formas também. O arquiteto é aquela pessoa que vai trabalhar com a forma. Jung, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que a gente passou, assim, a civilização moderna, ela passa por um processo de retirar a semiótica, de retirar o significado das formas, né?
E ele fala que isso é um processo muito danoso, porque as formas nesse mundo, elas vão inevitavelmente afetar a nossa psicologia. E ele vai mostrar que muitas culturas antigas, muitas civilizações ancestrais, elas tinham essa preocupação com a forma, com o efeito psicológico que a forma causava. E aí ele fala que a gente vive numa civilização que se voltou só para o conforto, para a comodidade, né, para a praticidade, e nos esquecemos dos efeitos psicológicos da forma, mas ele fala que nem por causa disso, não é só porque a gente ignora esses efeitos psicológicos que as formas deixaram de influenciar a gente, de exercer, né, assim, o seu peso sobre a nossa psique, sobre o nosso inconsciente. As formas, elas continuam fazendo isso. Então nós habitamos residências, moramos em cidades que são planejadas para facilitar a nossa ida ao trabalho, para facilitar a nossa ida ao mercado, mas que não são facilitados para influenciar com que a gente tenha uma psicologia saudável. E isso é uma coisa muito importante, segundo a visão da filosofia védica. Desde o Atharva Veda, que é assim, uma das escrituras principais e originais dos Vedas, já existe essa ideia de que a arquitetura ela desempenha um papel muito importante para fazer com que a gente desperte para o Dharma, para que a gente viva no modo da bondade. E a gente vai ver o Brihat Samhita também, que é uma outra escritura védica, detalhando em muito uma tradição védica conhecida como Vastu Shastra, né, que é a ciência assim, da gente construir casas, da gente projetar cidades de uma forma que isso permita com que o modo da bondade exista ali. Então, assim, existe uma ciência chamada simática que a gente pode assim, estudar com essa ciência o comportamento das ondas, né? Estudos cinemáticos eles mostram isso, né? Como as ondas se comportam, diversos tipos de onda. E aí tem uma ferramenta chamada tonoscópio. O tonoscópio, quando você assim, emite um som no tonoscópio, são feitos de ondas, né? Então a gente consegue visualizar a onda que é formada por aquele som. Então diversos sons manifestam diversas formas distintas e muitos sons manifestam formas caóticas. Mas, por exemplo, se a gente vibra o mantra Om no tonoscópio, o que acontece é que é formada uma mandala, assim, belíssima, né? Uma figura geométrica muito complexa. E todos os mantras, quando a gente vibra eles no tonoscópio, a gente vê que existe uma figura geométrica lindíssima, né? Assim, muito bem projetada, né? Uma figura geométrica com complexidade, assim, fenomenal. Então, o que acontece é que os sons, eles também têm uma forma. Então, os mantras, eles são sons sagrados que se baseiam no nome de Deus, que também é sagrado, né? O nome de Deus é não diferente do próprio Deus. Então, o que acontece é que esses mantras, que são cheios de energia espiritual, eles podem ser decodificados sobre duas formas. Na forma de yantras e na forma de mandalas, ou como a gente chama aqui no Brasil, mandalas. Então, o que são os yantras? Yantras são formas geométricas que representam Deus e seus avatares. Né? Hoje em dia é muito comum nos altares dos templos a gente ter a Murti, a deidade de Krishna. Então a gente adora essa deidade de Krishna, mas no passado isso não era tão comum. No passado, normalmente, o que se adorava nos altares eram esses yantras, eram essas formas geométricas que representam Krishna. Então, para cada forma de Krishna e para cada forma de um associado puro de Krishna, existe um yantra, existe uma forma geométrica que simboliza aquele aspecto de Krishna. Então tem um yantra para Krishna, um yantra para Ramachandra, um yantra para Chaitanya, um yantra para Radharani, né? Um yantra para Sudarshana. Existem esses yantras. Então, antigamente, nos templos, normalmente se adoravam esses yantras. Tinham templos com deidades, mas eram bem menos. E hoje em dia, as tradições mudaram. Então, normalmente, hoje a gente tem muito mais deidades no altar, né? Talvez porque com a era de Kali a nossa capacidade de abstração diminuiu, então pra gente é mais fácil lembrar de Krishna vendo a forma dele mesmo do que só uma figura geométrica. Mas alguns templos, principalmente no sul da Índia, ainda tem esses yantras. E tem também os mandalas, né? O que é o mandala? O mandala é uma vibração sonora que ele se manifesta na forma de uma figura geométrica, e essa figura geométrica ela designa um local. Né? Então, cada local sagrado ele também tem o seu mandala, ele também tem a sua forma geométrica que representa ele. E aí o que acontece é que dentro dessa ciência do Vastu Shastra, dentro dessa ciência da gente entender
assim, como construir casas, como planejar cidades de uma forma que eles estejam situados no modo da bondade, esses mandalas, essas figuras geométricas sagradas, elas eram usadas como plantas. Então, até hoje, o Vastu Shastra ainda é bem praticado na Índia e tem ganhado popularidade cada vez mais no Ocidente, porque realmente muda a energia do local. Um local que foi planejado de acordo com o Vastu Shastra é outra coisa, né? Então, o papel do arquiteto ele era fundamental dentro da cultura védica, né? Porque existe arquitetura no modo da ignorância, existe arquitetura no modo da paixão e existe arquitetura no modo da bondade, e cada uma dessas arquiteturas vai estimular a influência de um desses modos da natureza da gente, inclusive sem a gente perceber. Então, a arquitetura que prevalece, a arquitetura refinada que prevalece no mundo contemporâneo, né, a boa arquitetura do mundo contemporâneo normalmente é a arquitetura no modo da paixão. É uma arquitetura muito ligada a criar facilidade, comodidade para a gente, mas muitas vezes é uma arquitetura inorgânica, uma arquitetura que favorece o nosso isolamento, que favorece assim a nossa individualidade, né? Assim, e a gente sabe que um arquiteto ele tem poder para mudar isso. Um arquiteto ele pode, através da sua arquitetura, tanto agravar o senso de individualismo que nós temos, que é a principal manifestação do ego na nossa consciência, como ele pode ajudar a sanar isso. Então, uma arquitetura que provoca na gente um senso de hospitalidade, ou então que muda e revitaliza uma dinâmica familiar, permite que a família esteja mais próxima, interagindo nos mesmos ambientes, né, que diminua as distâncias entre uma família, né? Ou então uma arquitetura que privilegie determinados aspectos naturais desse mundo. Tudo isso é uma arquitetura no modo da bondade, e tudo isso vai influenciar a nossa consciência, né? Uma arquitetura acolhedora que promova, né, a integração entre as pessoas. Então, tudo isso é importante dentro do Dharma do arquiteto. Ele tem que pensar seriamente qual é a semiótica, qual é o significado, qual é o propósito daquilo que ele está fazendo. Se é uma coisa só estética ou se aquilo também vai ajudar a influenciar positivamente a consciência das pessoas. Então existe esse vasto Shastra, existe essa ciência dentro dos Vedas que vai falar sobre arquitetura. E ela é tão importante que, por exemplo, o Bhaktisiddhanta Sarasvati, que é o mestre de Prabhupada, ele projetou todos os 64 templos que ele construiu de acordo com esse vasto Shastra. Inclusive, o símbolo da Gaudiya Mata, que foi a instituição que ele criou para propagar o conhecimento espiritual, o símbolo dela era a Satikona. A Satikona, ela é um dos principais yantras, ou seja, uma dessas principais formas geométricas que tem um significado espiritual. Ela é uma cruz tríplice, né? Uma cruz de 6 pontas. Então, cada uma dessas pontas representa uma das 6 opulências de Krishna, né? E aí ele fez essa Satikona e estilizou, né? Ele botou símbolos, assim, outros símbolos espirituais. Inclusive, ele botou uma máquina de prensar livros, né? Uma imprensa, porque ele falava que os livros eram a forma mais importante de propagar conhecimento espiritual na Era de Kali. Então, assim, ele tinha essa consideração com um aspecto arquitetônico, né? Para ele isso era uma coisa muito relevante para ajudar a disseminar o conhecimento espiritual, para ajudar a purificar a consciência das pessoas. Então, tudo isso está ligado ao Dharma do arquiteto. Aí também, pedagogia. Então, vamos falar agora do pedagogo. Pedagogo a gente já falou aqui em uma outra oportunidade, mas assim, é sempre bom lembrar, porque, na verdade, um pedagogo ele tem um Dharma fundamental, que é o Dharma de ajudar as outras pessoas a descobrirem o seu Dharma e viver o seu Dharma, né? Segundo a visão dos Vedas, um pedagogo ele vai fazer isso, ele vai ajudar cada pessoa a descobrir qual é o Dharma dela, qual é a vocação, qual é a forma que ela tem de servir esse mundo, qual é a forma que ela tem de servir a Deus, e usar isso, né? Usar essa vocação para ajudar a lapidar a própria pessoa, ajudar isso para educar a própria pessoa. E ele também vai ensinar aquela pessoa a ter caráter, né? Não só desenvolver, identificar e desenvolver a vocação dela, mas como usar isso com a consciência correta, como usar isso sem egoísmo, né? Então, o papel de um pedagogo, na verdade, o Dharma de um pedagogo é ensinar as outras pessoas a viverem de acordo com o Dharma. Por isso que esses são os Dharmas mais importantes, segundo a visão védica. O Dharma, né, da paternidade, da maternidade, né? Porque a mãe e o pai vão ser os nossos primeiros gurus. A gente vai começar a receber a nossa educação a partir do berço, né?
E aí depois os pedagogos que vão ajudar a gente a adquirir conhecimento para viver o Dharma nessa vida e também vão ajudar a gente a refinar o nosso caráter, né? E também o terceiro Dharma, que é muito importante, é um Dharma de um guru, de um mestre espiritual, que vai ensinar a gente a usar toda a educação que a gente ganhou dos pais, todo o conhecimento que a gente ganhou dos professores e aplicar isso na devoção por Deus. Então, segundo a visão védica, esses dharmas são os dharmas mais importantes e o Estado tem um papel muito importante na manutenção, né, desses dharmas, em proteger as pessoas que estão, assim, que têm esse dharma, né, que estão vivenciando esses dharmas. Então, o que Krishna fala sobre um professor? Krishna vai falar que um professor ele tem que estimular 9 características, né, 9 valores nos seus alunos e para isso ele mesmo tem que possuir esses 9 valores. E quais são esses? Quais são esses valores? Né? Sama, Dhamma, Tapa, Shaucham, Jnana, Vijnana, Astikya, Shanti e Arjava. Então vamos detalhar cada um deles. Sama, equanimidade. Então, assim, a primeira coisa que um professor tem que fazer é ser equânime, tratar todos os alunos da mesma forma, não ter favoritismos, né? Ele pode, claro, obviamente ter um aluno que ele aprecia mais, que é mais esforçado, que é mais dedicado, mas ele tem que tratar todos iguais, ele tem que estar preocupado com o bem-estar de todos da mesma forma, inclusive daquele aluno que é mais difícil, né? Daquele aluno que dá mais trabalho, aquele ali que ele vai ter que dar mais atenção mesmo, né? E ele também tem que ser equânime na hora de ele lecionar e ele ensinar diversas visões de mundo. Ele não pode ser enviesado na pedagogia dele e ensinar só a visão de mundo que ele mesmo aprecia, que ele mesmo adota. Né? Dentro da cultura védica existiam o que são chamados darshans. Darshans são cosmovisões, visões, né, pelas quais a gente pode entender e interpretar a realidade. E cada uma dessas 6 cosmovisões eram filosofias totalmente distintas. E o professor, ele tinha que ensinar para o seu aluno essas 6 filosofias distintas, não só a filosofia que ele mais gostava. Ele tinha que ensinar todas, né? E todas da mesma forma. Então, um professor ele não pode ser partidário. Ele tem que ensinar as diversas possibilidades de visão desse mundo de forma equilibrada, de forma justa, com todas as suas vantagens e desvantagens e dar autonomia para o aluno decidir qual caminho ele vai seguir. Então, essa é a primeira característica de um professor, ele é equânime, sama. Segunda, Dhamma. Dhamma significa autocontrole. Então não adianta só a gente ter cultura, a gente ter educação, se a gente não consegue controlar os nossos impulsos, né? Se a gente age de forma arrogante, se a gente age de forma egoísta. Então Chanakya Pandita, que é um dos grandes pensadores da Índia medieval, ele vai falar que a gente sabe que uma pessoa ela é verdadeiramente educada quando ela respeita a propriedade alheia, né? Ou seja, quando ela tem respeito tanto pelas pessoas quanto pelas posses daquelas pessoas, não tem cobiça pela posse de outras pessoas, não tem inveja, ele controla suas tendências egoístas. Então isso é a verdadeira manifestação da educação, Dhamma, autocontrole. Então Sama, Dhamma, Tapa. Tapas significa austeridade, que a gente tem que fazer aquilo que deve ser feito, a gente tem que fazer o que é correto e não aquilo que agrada a gente. Então a gente também, a vida nesse mundo material é assim, normalmente as pessoas, todos nós que estamos aqui sob a influência da energia material, temos os nossos próprios planos pessoais e a gente normalmente tende a moldar a nossa vida de acordo com esses planos pessoais. Mas a sociedade contemporânea, a sociedade da Era de Kali é uma sociedade muito mais individualista do que nunca, né? Então nós não temos que viver apenas para satisfazer os nossos apetites, apenas para satisfazer os nossos sonhos. A gente tem que viver para cumprir um propósito que é maior do que a gente. E toda educação se deve a isso, né? Porque senão a gente só vai estar acumulando conhecimento, que esses conhecimentos vão acabar se tornando mais ferramentas, mais instrumentos para a gente fortalecer ainda mais o nosso senso egoísta. Então, tapas, a gente tem que fazer o que deve ser feito, a gente tem que cumprir o nosso Dharma, não aquilo que vai dar prazer para a gente, né? E é claro que quando a gente segue o Dharma, a gente vai acabar sentindo um prazer por estar vivendo a nossa missão, né? Mas não temos que nos render aos prazeres imediatistas. Então essa é a terceira característica que um pedagogo deve ter e deve reforçar através da educação que ele vai dar para os seus alunos. A quarta característica, Shaucham. Shaucham significa pureza. Pureza tanto física, né? Tanto higiene, quanto higiene pessoal, higiene do ambiente, porque isso é uma coisa muito importante, né? E quanto higiene mental. Isso também é fundamental. Não adianta só a gente viver numa sociedade, numa cultura
num local higiênico, nós temos um corpo asseado, mas a nossa consciência ser impura. Então, um professor ele também tem que promover isso, tem que promover pureza de propósito e também pureza mental no sentido de identificar sânskaras, ou seja, impressões mentais negativas que o aluno tem e ajudar ele com tratamento, apoio psicológico, né? Encaminhar ele para profissionais da área psicológica, caso ele perceba que aquele aluno tem determinadas tendências mentais negativas, né? Que demandem tratamento psicológico. A quinta característica é guiana, conhecimento mesmo sobre como esse mundo funciona. Agora, guiana dentro do contexto dos Vedas significa não só conhecimento desse mundo, como conhecimento sobre a transcendência. Então isso era um ponto importante para os pedagogos, né? Para o Dharma dos pedagogos, segundo a visão dos Vedas. E Vijnana significa prática. Então, normalmente o que a gente vê na educação contemporânea é que as crianças são bombardeadas por um monte de informação técnica, mas muitas vezes não aprendem a botar isso em prática. Então, Vijnana é a sexta característica de um pedagogo. Ele tem que ensinar seus alunos a viverem aquilo que eles estão estudando. E a sétima característica é Astikyan. Astikyan significa ele está, ele existe, né? Então, isso significa entender que Deus está por trás de tudo. Então, não basta só ensinar matemática, história, geografia. O Dharma de um pedagogo também é mostrar que Deus está por trás da matemática, Deus está por trás da história, Deus está por trás da geografia. Aí a oitava característica do Dharma do pedagogo é Kshanti. Kshanti significa que ele é pacífico e ele é capaz de gerar a paz. Então, essa cultura de paz é algo que também falta na educação contemporânea, apesar de existirem muitos profissionais preocupados com isso, e cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê esse esforço, principalmente em metodologias alternativas de ensino, da gente criar essa sociedade de solidariedade, né? Fazer reflexões sobre o nosso papel no mundo, quais os deveres que a gente tem para o próximo, né? Então isso também faz parte do Dharma de um pedagogo. E por fim, Arjavam. Arjavam significa honestidade, ausência de hipocrisia. Então, um professor, antes de mais nada, ele tem que ser conhecido pela ausência da hipocrisia dele, né? Ele tem que ficar com o mérito do trabalho dele, ele tem que reconhecer os limites do conhecimento dele, já que ele vai estar transmitindo conhecimento para outras pessoas, antes de ser alguém que vai ser um veículo de transmissão de conhecimento, ele mesmo tem que conhecer os limites do próprio conhecimento dele. E, assim, ele tem que aceitar isso e ser transparente com isso, transparente com o quanto ele sabe e com o quanto ele não sabe, né? Então, esse é um Dharma de um pedagogo, segundo a visão dos Vedas. E para fechar as profissões de hoje, um engenheiro. Então, qual o papel de um engenheiro, né? A engenharia ela tem uma característica muito interessante, que a engenharia ela combina diversos saberes desse mundo. Matemática, engenharia combina ciência, tecnologia, economia, tudo isso para resolver problemas. Engenharia é a arte de resolver problemas. Então a engenharia, por uma certa perspectiva, ela é tão importante que ela que justifica as ciências, né? Ela que justifica os saberes teóricos desse mundo. Porque se eles não fossem usados para resolver problema, eles iam ser apenas mais uma fonte de vaidade. A gente sabe que existe essa rivalidade entre os cientistas e os engenheiros, né? Isso parece bastante, né? Naquela série Big Bang Theory, né? Que tem o Sheldon, é um físico teórico, e tem o Howard, né, que é engenheiro, não tem doutorado, ele só tem mestrado. E aí mostra sempre assim ele competindo com o Sheldon. O Sheldon acha que ele não sabe nada, porque ele é só um engenheiro, não tem nem doutorado, só tem mestrado, né? E ele fala, caramba, eu fui pro espaço, eu sou um astronauta, eu faço um monte de coisas práticas, eu faço robô, o que você faz? Só fica fazendo conta, né? Então existe essa rivalidade entre os cientistas teóricos e os engenheiros, mas a engenharia ela é muito interessante, porque ela bebe da fonte assim, de todos esses saberes e vai acabar transbordando na solução de um problema prático desse mundo. Então essa é a característica especial da engenharia, e se a gente vê nos Vedas, tanto Krishna, né, em alguns de seus avatares, quanto vários sábios védicos fizeram assim grandes empreendimentos de engenharia, né? Por exemplo, quando Krishna vem nesse mundo como Ramachandra, o avatar do rei perfeito, ele tem que construir uma ponte entre a Índia e o Sri Lanka. Então, assim, mostra ele mesmo coordenando a construção da ponte, né? Assim, um artefato de engenharia muito interessante, a construção de uma ponte dessas, né? Uma ponte, assim, gigantesca, uma ponte continental, né?
Ou então também o Srimad Bhagavatam, no seu 8º canto, descreve que os semideuses eles gastam boa parte do tempo deles fazendo obras pelo universo para redirecionar o fluxo do rio Ganges, para permitir que o rio Ganges passe na maior parte de quantidades de lugares do universo, né, para purificar a maior parte do universo possível. Inclusive tem um rei aqui da Terra, que foi um grande sábio védico chamado Bhagirata, que ele também ajudou a trazer o Ganges aqui para o planeta Terra. Né, tem Agastya, que é um dos grandes sábios védicos antigos, um dos sábios clássicos assim, dos Vedas, e ele viu que boa parte assim, da população da Índia, do sul da Índia, estava sofrendo na sua época, porque eles eram constantemente atacados por piratas. Então fala que ele usa a sua sabedoria para poder assim, fazer artefatos de engenharia que iam proteger aquela parte da população para que eles pudessem viver o Dharma em paz. Então Agastya ele era considerado duplamente sábio. Ele era sábio porque ele entendia o Dharma, porque ele era capaz de entender o Dharma e explicar o propósito espiritual da vida para as pessoas, mas ele também era capaz de dar soluções para os problemas materiais das pessoas que muitas vezes acabavam distraindo elas da vida espiritual. Então a engenharia ela tem esse propósito de resolver problemas práticos, resolver problemas pragmáticos da vida para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, e em vez de ficar focando em resolver probleminhas materiais, probleminhas ordinários desse mundo, a gente foque em algo maior, foque realmente no propósito espiritual da nossa vida. Só que existe o lado bom e o lado negativo da engenharia. E esses dois lados são exemplificados na forma assim, dos dois principais engenheiros que são mostrados nos Vedas, né? Que é Dhanava Mayasura e Vishwakarma. Porque assim, a engenharia ela envolve usar os recursos desse mundo para resolver problemas. Só que quando a engenharia passa a explorar em demasia os recursos desse mundo para resolver problemas frívolos, problemas que são criados simplesmente por causa da nossa vaidade, a nossa vaidade, ela cria necessidades desnecessárias, como o meu mestre espiritual gosta de falar, né? Ele fala isso, que a vaidade nossa cria necessidades desnecessárias. Então nós somos cheios dessas necessidades desnecessárias e quando a gente cria todo um trabalho assim, de engenharia que vai explorar esse mundo, sugar recursos vitais desse mundo para resolver esses probleminhas, então isso é um exemplo de engenharia frívola, de engenharia fútil. E Mayasura, né, esse Dhanava Mayasura, ele é o engenheiro dos Asuras, né, do povo demoníaco que existe no universo, dos demônios, e ele está o tempo todo assim, criando obras esplendorosas de engenharia, mas é tudo isso, é tudo para satisfazer os apetites, o desejo de gratificação sensorial, que não tem nenhum propósito real, né, é pura vaidade. E Vishwakarma, por outro lado, ele é um engenheiro dos semideuses. Então, assim, ele está o tempo todo criando coisas belas, criando coisas magníficas, obras assim muito inteligentes, muito bem planejadas, mas para ajudar os semideuses a fazer a manutenção do universo, ajudar eles a cumprirem o Dharma deles, que vai fazer com que muitas outras pessoas acabem cumprindo seus Dharmas. Então, existe um propósito por trás da engenharia dele, porque a engenharia ela também tem uma coisa muito interessante. Como a engenharia ela lida com todos esses departamentos de conhecimento do mundo, ela tem uma visão muito mais integral do mundo, né? Ela vai olhar para a ciência e na ciência ela vai ver o conhecimento. Só que ela também vai olhar para a economia, porque ela vai ter que lidar com recursos reais. Né? Na ciência, a gente está trabalhando em campos hipotéticos, em experimentos mentais, em problemas totalmente teóricos, né? Então, na prática, os recursos, eles são infinitos, né? Quando você está resolvendo um problema teórico, os recursos ali são infinitos. O fato de olhar para isso tudo, e a gente sabe, hoje em dia existem outras ramificações, até assim, digamos, mais, entre aspas, mais humanas, né, de engenharia, como a engenharia política, a engenharia social. Então, assim, esses recursos, eles vão estar sendo usados para resolver problemas de pessoas. Então, o engenheiro, ele também tem que conhecer, assim, o lado das pessoas de quem ele está resolvendo o problema. Então, o fato de olhar para diversas áreas do conhecimento e de olhar para todas elas com uma visão pragmática, prática, acaba fazendo com que o engenheiro ele tenha uma visão muito integral do mundo, uma visão, por assim dizer, até muito holística do mundo. Então, isso permite com que ele consiga, se ele estiver alinhado com o Dharma, ver Deus nesses diversos campos, né? Ver Deus no conhecimento, ver Deus nas pessoas, ver Deus na natureza, ver Deus através do engenho que ele vai fazer para poder conciliar todos esses fatores e proporcionar uma solução assim satisfatória para o problema que ele está atacando, né?
Então, o engenheiro ele consegue ter uma visão global do mundo e consegue ver Deus e o Dharma por trás de tudo isso, se ele estiver alinhado com o Dharma, e aí ele vai criar uma solução para um problema real, e uma solução que vai estar respeitando a escassez de recursos desse mundo, que também faz parte do propósito de Krishna, a gente administrar os recursos que nós temos nesse mundo com sabedoria, sem egoísmo. Então tudo isso faz parte do papel de um engenheiro. Então é isso, pessoal. Demos uma pincelada em 4 profissões aqui. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta. Então vamos lá. Primeiro, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Interessante, podiam ensinar o Dharma na faculdade. Uma cadeira nos Vedas na medicina. Então, Prabhupada, ele tinha essa vontade, né? De que ele falava para fazerem isso, ele pediu para os devotos fazerem isso, principalmente nos 3 últimos anos de vida dele, que os devotos fizessem o Varnashram College, que era a faculdade alinhada com o Dharma, onde as pessoas aprendessem as profissões, mas também aprendessem o Dharma por trás das profissões. E quando a gente fez o projeto do Clube do Dharma, esse também é um dos nossos propósitos, na verdade, né? Que primeiro agora a gente está querendo promover discussões, né, sobre esses assuntos. Primeiro a gente está tentando promover, na verdade, discussões sobre o conceito de Dharma, sobre a ideia de serviço devocional, porque isso é a base de tudo. Mas a gente também tem vontade de, em curto prazo, promover discussões mais específicas sobre os dharmas nas profissões e, a longo prazo, tentar criar realmente iniciativas que ajudem as pessoas a viverem o dharma nas profissões, né? E para isso a gente está contando muito com o feedback de vocês, né? Que estão desempenhando a profissão de vocês e tem uma visão mais ampla de como o dharma se aplica nelas. Agora vamos ver as outras. A Lenice, ainda sobre o dharma da medicina, ela comentou assim: o corpo emocional adoece antes do corpo físico. Perfeito, Lenice. Infelizmente, os médicos são céticos. A grande maioria dos médicos só olha para o físico. Olha, é verdade, a grande maioria realmente só olha para o físico, mas felizmente isso está mudando, né? Agora, no começo desse ano, acho que em fevereiro ou março, não lembro, saiu um artigo da Sociedade de Cardiologia assim, Internacional, falando sobre Bhagavad Gita, né? Assim, cardiologia e Bhagavad Gita, eu achei isso bem interessante. E não foram devotos assim que escreveram esse artigo, foram assim médicos que se inspiraram na Bhagavad Gita. E foi um paper mesmo, um artigo acadêmico. Na Índia tem um hospital feito por devotos de Krishna, que é o Bhaktivedanta Hospital. Ele é só para pacientes em estado terminal. E lá, assim, os médicos, eles conciliam tanto a medicina alopática, medicina acadêmica, medicina que nós conhecemos mesmo, com medicina ayurvédica e com consciência espiritual. Então, os pacientes são tratados, assim, pelo que tem de mais refinado, né, em medicina acadêmica mesmo, medicina científica, mas também são tratados com mantras, com prasada, que é alimento espiritualizado oferecido para Deus, com tudo que tem direito, né? É muito, muito legal. E quando o paciente está perto mesmo de abandonar o corpo, como os devotos dizem, né? Os devotos normalmente, ao invés de dizer que a pessoa morreu, diz que a pessoa abandonou o corpo, porque a alma não morre, né? A gente só abandona o corpo. Então, quando a pessoa está perto de abandonar o corpo, aí eles começam toda uma série de cuidados paliativos, né, com o paciente, também uma série de cuidados psicológicos com os parentes, né, com os familiares, com as pessoas próximas, embutindo consciência espiritual, preparando tanto o paciente quanto os parentes para aquele momento, para que isso seja feito da forma mais consciente possível. E é muito legal, a gente tem muito que se inspirar nesse projeto. A Lia Santiago, boa noite, Lia. Podemos meditar fixando olhar no yantra de Krishna? Sim, é possível. E tem escrituras dos Vedas que falam sobre como a gente meditar nos yantras, né? É muito legal, tem o yantra de Sudarshana, que ajuda a gente a nos protegermos das nossas impurezas. Tem o yantra de Nishinra, que ajuda a gente a adquirir proteção contra nosso próprio egoísmo. Tem o yantra de Chaitanya, que ajuda a gente a desenvolver misericórdia. É possível sim meditar fixando o olhar para o yantra. Todo yantra tem um bindu. Bindu é o centro do yantra, né? Então a gente olha para o yantra inteiro, mas fixa o nosso olhar no bindu, né? No centro do yantra. A
A Lenice agora, na escola Bauhaus, que foi a primeira escola de arquitetura e design na Alemanha de 1919, tinha yoga e meditação no currículo, muito ligado à estética e não à função da arquitetura de hoje. Olha que legal, Lenice, eu não sabia disso. Eu sei que os alemães, desde o final do século XIX, da segunda metade do século XIX, eles são muito influenciados pelos Vedas, né? Eles já tinham esse contato com os Vedas, mais até do que os britânicos, né, que foram quem colonizaram a Índia. Então, quando Schopenhauer, por exemplo, passa a falar assim sobre os Vedas, aí então tem um interesse, uma explosão de interesse ainda maior na Alemanha. Mas eu não sabia dessa ligação da escola Bauhaus com yoga, com meditação. Mas realmente, a gente vai ver que a ideia da arquitetura hoje é só cumprir propósitos práticos. E, assim, essa semiótica, o quanto isso está afetando o nosso inconsciente, o quanto isso está afetando a nossa psicologia, é, em geral, ignorado hoje em dia, o que é muito triste, né? Empobrece, assim, e muito. Esse que é um Dharma bem completo e que é onipresente na nossa vida, né? A gente está o tempo todo numa casa ou numa cidade que foi planejada visando só propósitos materiais, né? Agora, Mani Mandiari, aí, Mani. O templo de Gaura Vrindavana em Paraty foi construído seguindo o Vastu Shastra. É verdade, na Índia todos os templos são feitos de acordo com o Vastu Shastra, pelo menos todos os templos grandes, né? E aqui no Brasil a gente tem um templo que foi feito de acordo com o Vastu Shastra. Ele foi até, assim, construído num local de difícil acesso, mas só para respeitar o Vastu Shastra. E o efeito foi muito impressionante, que é o templo de Gaura Vrindavana em Paraty. Então, o monge que coordenou lá toda a construção, inclusive coordenou os esforços para coletar lá, que foi Purishatraya Swami, ele sempre teve essa preocupação, assim, de que fosse tudo seguindo o Vastu Shastra, e é uma coisa muito impressionante. Hoje lá é a casa de Radha Vrindavana Chandra, são as deidades, né, que presidem esse templo, e aí eles estão querendo ano que vem instalar Nitai Gaurachandra. Então, assim, nosso desejo de boa sorte lá para o templo de Gaura Vrindavana, que é uma maravilha, assim, turística também, né? Assim, o Maharaj Purishatraya, ele tinha esse interesse de que no futuro muitas pessoas fossem lá conhecer também por causa desse impacto arquitetônico. Então as pessoas fossem aproximadas por motivação turística, mas chegando lá elas teriam contato com o conhecimento espiritual. E Rupa Goswami, Sanatana Goswami, os Goswamis de Vrindavana, quando eles construíram os 6 templos originais de Vrindavana, que são templos assim magníficos, eles tiveram essa preocupação também de seguir o Vastu Shastra e que isso causasse um impacto arquitetônico tão grande que as pessoas se aproximassem com motivações turísticas e acabassem recebendo conhecimento espiritual. Agora, Patrícia, quando você fala que o médico tem que mostrar o porquê o paciente está com alguma doença, você quer dizer pelo karma? Como saberíamos? Se for por hábitos errados, tudo bem, tipo intoxicação, maus hábitos. Então, a ideia não é, assim, falar sobre qual karma gerou aquela doença, né? Apesar de que dá para saber isso mais ou menos, né? Os Vedas têm algumas ciências, como o Samudrika Shastra, né? Que é a ciência da gente entender um pouco o karma através do corpo da pessoa, ou através mesmo da astrologia. Os Vedas ensinam algumas ciências que dá pra gente entender um pouco do nosso karma passado, não o karma completo, mas um pouco do nosso karma através dos sintomas corpóreos dele. Mas o que eu estava querendo dizer era uma coisa, na verdade, mais essencial, mais primordial do que isso, que é ensinar, tentar fazer o paciente se conscientizar de que existe um propósito para o sofrimento dele. Ou seja, tem uma lição junto daquele karma. Então não é só para ele sofrer em vão. Já que ele vai ter que sofrer, no caso de uma doença que é incurável, uma doença que não vai ser remediada de nenhuma forma, então pelo menos ele não, já que ele vai sofrer aquilo, que ele sofra com consciência, que ele aprenda com aquele sofrimento, que aquilo torne ele mais humano, mais bondoso, mais gentil, mais empata, né? Então é nesse sentido que eu estava falando. Porque na verdade o que vai nos curar do karma não é assim a gente entender como ele começou, porque isso nem é totalmente possível. O Krishna vai falar isso no final do capítulo 15 da Bhagavad Gita, que o karma é tão complexo que não adianta tentar entender ele completamente. A gente só consegue ter uma noção, e uma noção é bom a gente ter. Mas Krishna vai falar que a gente tem que cortar o karma com a arma do conhecimento. Então, quando a gente aprende a lição que existe por trás do karma, a gente está purificando, sublimando aquele karma, né? Então, mesmo que a doença continue, o karma que tinha por trás daquela doença é purificado quando a gente aprende uma lição com ela, quando nós nos tornamos
seres humanos melhor com ela, quando essa doença, ela fortalece na gente o desejo de servir ao próximo. Então é nesse sentido que eu estava falando, né? Que o médico ele tem que fazer isso, porque também o médico ele tem que respeitar assim, as crenças filosóficas, espirituais do paciente, né? Então não é que todo médico vai poder falar para todo paciente sobre a lei do karma, mas ele pode ajudar todos os pacientes, né? Pelo menos todos os pacientes que se mostrarem abertos, a aprenderem algo com karma, né? O próprio tratamento dele, a forma humana dele lidar com o paciente, uma aproximação assim mais humana, pode ajudar ele a entrar na vida da pessoa e ajudar a pessoa a aprender com aquele karma.